Olá, as Nações Unidas realizam a 57ª sessão da Comissão Estatística aqui em Nova Iorque. No evento participa a presidente do Instituto Nacional de Estatística, INE, de Moçambique, Mónica Magawa, que recebemos com muito prazer para esta conversa. Bem-vinda. Obrigada. Vamos falar do país, portanto, neste grupo composto por 34 Estados-membros das Nações Unidas, que são eleitos pelo Conselho Econômico e Social. E o mandato é de 4 anos. Moçambique está a cumprir o primeiro. É o primeiro. Pois sim, é. sim. Vamos procurar saber então como é que tem sido esta experiência, logo no período final, portanto, do prazo definido para medir os avanços em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável. Como é que está a dinâmica dentro desta comissão? Bom, como disse, é o primeiro ano que Moçambique é membro da comissão. Entretanto, já vinha trabalhando. Portanto, sempre se mediu os vários objetivos através de inquéritos, censos e dados administrativos. A gente consegue ver quais são os níveis de pobreza, quais são os níveis de acesso à educação, o crescimento económico. Portanto, estar na Comissão não melhora nem piora o efeito de medição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, não tem que ver o facto de estar perto do fim. É verdade. Mas há alguns parâmetros ali que se conseguem ler melhor, portanto, consegue comparar o desempenho internacional ao desempenho nacional, vice-versa. Esta experiência moçambicana, como é que é levada para este lugar? Bom, os indicadores são de facto comparáveis. Quando se diz taxa de literacia ou taxa de analfabetismo, a gente vê em Moçambique é tanto, no caso vertente 38%, pode-se comparar com outros países e ver em que nível nós estamos. Crescimento económico, existe o Manual Reitor, que é o Sistema de Contas Nacionais, que nos dão as diretrizes de como calcular o PIB, entre outros indicadores. Para o caso de Moçambique, por exemplo, o ano 2025 acabou sendo um ano de recessão, porque os primeiros 3 trimestres foram de recessão. O quarto houve crescimento, mas o ano é o somatório dos 4 trimestres. Então, quando se faz a comparação, é Moçambique em relação aos outros países da região e do mundo. Para dizer que a mesma, com ou sem estar na Comissão, estes indicadores medem-se. Agora, estando na Comissão, tem a vantagem de termos a possibilidade de, no caso de implementar novos manuais, por exemplo, que é o caso do SNA 2025 e a balança de pagamentos na sua 7ª versão, termos possibilidade de ter assistência técnica. A gente diz qual é a nossa posição e é mais fácil ter assistência técnica tanto das Nações Unidas como das outras organizações que estão a lidar com o assunto. Portanto, é uma vantagem muito grande para nós e é orgulho também para o país, porque somos membros da Comissão pela primeira vez. Se bem que o país sempre produziu estatísticas oficiais, padronizadas, mas o facto de agora sermos membros da Comissão orgulha-nos e abre-nos algumas portas também. São 4 anos até chegarmos ao fim, portanto, deste período do cumprimento dos ODS. Temos desafios, temos avanços, mas há pouco tempo Moçambique aparecia nas manchetes, portanto, por causa do desastre, o grande desastre do clima extremo, mas temos também a recessão do que falou aqui. Sim. Ao olhar para frente, o que é que vê para Moçambique? O que é preciso fazer como comunidade internacional para o país e pelo país? Bom, Moçambique é um país relativamente frágil por causa destes choques mesmo. Quando se fala das calamidades naturais, naturalmente que aquilo afeta. Há avanços, entretanto,
aparece alguma chuva, destrói escolas, então afeta no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na área de educação, por exemplo, na área de saúde, para dizer que já tínhamos avançado um bocado, mas os grandes eventos climáticos afetam. Então, organizações como as Nações Unidas, entre outras, também têm ajudado. Portanto, quando se ajuda, por exemplo, na recuperação pós-ciclone, é uma forma clara e de louvar, de se diminuir o sofrimento das populações e também contribuir para a redução no grande declínio de cumprimento das metas. Portanto, nestes eventos discute-se também como ter estatísticas mais apuradas. Já falou com alguns lusófonos, já trocou experiências. O que é que tem-se dito nestes encontros? Bom, cá em particular está Portugal, está Brasil, está Cabo Verde. Mas noutros fóruns também temos encontrado com Cabo Verde, a nível da União Africana, e com os outros a nível da CPLP. Então tem havido, sim, grupos regionais de como medir, como uniformizar. Portanto, este assunto das mudanças climáticas e das inundações que assolam o país não é novidade para os outros países lusófonos, e a gente pergunta também qual é a experiência deles, como é que eles têm reagido a este tipo de eventos. Para dizer que é uma comunidade, estamos sempre em troca de experiências e ajudamos, isso é que é importante. A última questão, portanto, tem a ver com este tipo de reuniões. Medem-se os progressos, falam-se de temas novos, temos a inteligência artificial agora. Quer falar algo mais sobre este tipo de questões que se levantam? O mundo vai evoluindo. Como é que Moçambique se insere nestas discussões? Sim. Essa é uma das vantagens destas grandes reuniões, porque nós, produtores oficiais de estatística, temos que medir o país, dar a fotografia do país tal como ele é. E o mundo é dinâmico. Naturalmente, cá há estes temas novos, os temas emergentes. Hoje estava agora num side event e estava-se a falar de AI Readiness. Então, os países são chamados a estarem prontos para utilizar esta ferramenta na produção estatística. Portanto, não tem que ser a produção tradicional, só censos e inquéritos. Também temos de usar os megadados, né? Big Data, inteligência artificial. Então, há fóruns pequenos que vão dando dicas de como utilizar. É claro que depende do estágio de desenvolvimento de cada país. Portanto, Moçambique não se compara com a Arábia Saudita, não se compara com Portugal. Entretanto, o pouco que o país tem, diz, e os outros também dizem, é uma espécie de partilha. O certo é que há sempre um que lidera. Então, agora, por exemplo, acho que vai ser em agosto, não sei, em que a CESRIC, que é uma outra organização estatística, vai dar uma pequena capacitação neste âmbito de AI Readiness. Então, os países aos poucos vão assimilando e comparando. Sim. Para Moçambique, qual é o desafio que se impõe? Falar de inteligência artificial, das gerações jovens, de um país que está a produzir estatísticas, quer aprender mais e que quer estar também, portanto, no topo do mundo em relação a este tema. Sim, olha, para o ano, por exemplo, nós vamos conduzir o quinto recenseamento geral da população e habitação. E pela primeira vez vai ser um recenseamento totalmente digital. De antes era em papel, agora vai ser totalmente digital. Portanto, é uma forma também de nos compararmos aos outros países e, aliás, também é requisito a nível da SADC, da União Africana, que os países conduzam centros digitais. Então, estamos a tentar não ficar para trás, porque senão também não seremos comparáveis. E há várias vantagens. O censo digital, por exemplo, traz os resultados mais rápido.
De antes levava 2 anos a se ter os resultados. Agora há de ser possível, é isso que a gente espera, que até 6 meses já se tenha resultados. Então, essas evoluções fazem com que nós também cresçamos. Agora, há desafio, porque estamos a falar de um censo digital num país que não é totalmente digital. Nós temos ainda aquelas diferenças de zonas rurais, zonas em que a internet não chega lá. Então, isso tudo está acautelado. Esperemos que, na medida do possível, a gente consiga fazer um censo digital bom e melhor que os tradicionais, não é? Algo mais a acrescentar para fechar a nossa conversa? Não, simplesmente agradecer o convite para esta conversa e dizer que Moçambique tem estado presente nestas reuniões internacionais. É nestas reuniões que se validam os novos instrumentos e que se tratam as diretrizes de produção estatística a nível internacional, o que permite a comparabilidade internacional. Portanto, obrigada por nos ter convidado. Muito obrigado. Mónica Magawa é presidente do Instituto Nacional de Estatística de Moçambique, que participa, portanto, na Comissão Estatística das Nações Unidas, que vai até esta sexta-feira aqui em Nova Iorque.